O canal chegou à incrível marca de 4.000 inscritos e, como é de tradição, estamos de volta com mais um especial do canal de interação com vocês, queridos inscritos que tanto apoiaram nessa jornada. Nos especiais de 1.000 e 2.000 inscritos eu respondi as perguntas que vocês fizeram para mim. Em outros vídeos de interação a gente até já discutiu sobre opiniões polêmicas de vocês, mas hoje eu quero fazer algo diferente, um vídeo de interação entre eu e, claro, né, vocês, sobre Shumatsu, obviamente, e os seus headcanons. O especial de 4.000 será um bate-papo sobre os melhores e piores, por que não, né, headcanons que Shumatsu pode ter. E só para esclarecer, caso você não saiba o que é um headcanon, em resumo, headcanon é um termo usado para se referir a uma crença pessoal, né, uma vontade, um desejo de um fã ou de uma fandom sobre uma informação de um personagem, um grupo, uma luta, né, qualquer coisa dessa obra que não tenha sido explicitado ou canonizado, mas que mesmo assim nós fãs gostamos de pensar que é real, que de fato tem no mangá. Então, como fiz lá no post, um exemplo de headcanon meu, né, que eu tenho de Shumatsu e que eu gosto de pensar que existe como leitor, envolve o Thor. Sabemos que o Thor tá desde o começo do mangá na história e ele já observou basicamente todas as lutas que aconteceram até agora que a gente viu, todos os rounds do Ragnarok, mas eu gosto de pensar que mesmo observando todos os poderosos e determinados guerreiros que pisaram na arena do Ragnarok, se o Thor tivesse a opção, ele não trocaria nenhum desses guerreiros que ele viu pelo Lubu. Não porque o Lubu é mais forte que todos esses guerreiros, mas sim porque somente o Lubu poderia entregar ao Thor a batalha que o Thor queria, né, para alcançar o pico de sua felicidade. Somente o Lubu, entre todo o elenco, dividia o mesmo peso de ser o mais forte. Então, mesmo que o Thor tivesse a opção, ele não escolheria nenhum outro lutador além do Lubu. Como eu falei, essa não é uma informação canônica, né, o mangá nunca disse isso, e por isso que é um headcanon meu, né, é um headcanon. E eu gosto de pensar assim que o Thor tem essa visão. Agora que está explicado, vamos então para os headcanons de vocês, que vocês me mandaram lá na aba de comunidades que eu fiz no canal. E vamos começar então com o primeiro headcanon aqui da lista, do Zífiro. O meu headcanon é que o submundo é dividido em vários reinos que remetem a qualquer tipo de submundo em todas as mitologias, sendo que cada reino é comandado por um deus supremo, como El, Emandaio, Osíris, mas para mim, Hades como imperador do submundo acaba sendo aquele na qual os reis de cada reino respondem às ordens e vontades dele. Como era o King, ele é o imperador da China e em sua época cada reino possuía um monarca próprio. E particularmente eu acho que esse é um headcanon que até tem base, né, pra se colocar no mangá, pra ser ter no mangá. Alguns headcanons aqui no vídeo realmente vão ter base pro mangá, e esse aí é um que realmente tem. Até pouco tempo atrás a gente nem tinha base, realmente a única coisa que a gente tinha de governança do submundo era o Hades, que é o rei do submundo, mas no spin-off de Gods Apocalypse a gente viu que o Emandaio é o rei do submundo asiático, né? Então a gente sabe ali que tem, bom, pelo menos uma subdivisão ali no submundo, e sendo o Emandaio o rei do submundo asiático e o Hades o rei do submundo no geral, provavelmente o Emandaio responde ao Hades. E claro, se tem um rei do submundo asiático, possivelmente tem submundos de outras regiões, né? Submundo nórdico, submundo egípcio, submundo asteca, por que não, né? Pode ter submundos de outras regiões, com outros personagens sendo governantes dessas regiões, e todos eles respondendo ao Hades. É bem óbvio e é bem simples de se ter essa conclusão. É um headcanon muito bom, bem interessante e com base no mangá. O próximo headcanon foi dado pelo Marcozinho, que tá fazendo aqui a sua terceira participação já no canal. Um bagulho aleatório que ele pensou é que o Adão foi baseado fisicamente no Poseidon, por isso eles são parecidos. Faria sentido pelo fato do Poseidon ser o deus ideal e criaram então o humano ideal a partir da figura do Poseidon, mas como ele provavelmente não ia gostar, eles deram uma mexida. O cabelo é loiro, mas não é tanto, e a carinha é diferente, né? Pra não arrubar problema com o cara, mas tá lá a inspiração. E esse é um headcanon bem interessante, que inclusive eu lembro já do Dubs, né, da Operação Dublagem, ter falado sobre isso, que a similaridade do Adão e do Poseidon realmente poderia ser algo ali como uma espécie de pegadinha no Poseidon, que eles usaram ali a aparência dele como base para o primeiro humano, que é Adão. E de fato esse é um headcanon bem interessante, que dá bastante camadas para a interação dos personagens, dos deuses, né, especialmente. E essa conexão que o Marcozinho fez entre o Poseidon ser o deus ideal e por isso eles fizeram ele como base, né, de aparência para o humano ideal, que seria o Adão, realmente é bem interessante. E de fato, né, os dois personagens meio que realmente se parecem bastante. Então, de fato, isso daria uma explicação canônica bem interessante para a relação desses dois personagens. Eu acho um headcanon bem legal. O Paulo Emanuel também mandou: Apollo, King, Hércules e Linonda seriam os únicos personagens que o Poseidon respeitaria, igual fez com o Hades. Não tenho certeza sobre o Hércules, porém os outros eu tenho quase 100% de certeza. E sim, eu até que concordo com alguns desses personagens. O King, por exemplo, é basicamente uma certeza, né, visto que ele ali tem toda a ligação de rei com o Hades e o Poseidon, então, bom, basicamente é uma certeza, a não ser que o Poseidon realmente despreze qualquer humano, independente da ideologia deles. E eu tenho um vídeo falando justamente sobre os personagens que o Poseidon respeitaria. Então, se vocês querem saber a minha opinião, né, de quais personagens o Poseidon respeitaria, eu falo lá no vídeo, passo sobre todos os personagens. É um vídeo bem legal, bem completo, eu recomendo vocês darem uma olhada.
O Just Corson mandou, né? O motivo de por que vários deuses gregos como Dionísio, Hera, Atena, Perséfone, Ártemis e entre outros não aparecem é porque eles morreram nas guerras anteriores, Titanomaquia e Gigantomaquia. Esse headcanon pode ser destruído caso eles apareçam, como foi o caso do Hefesto e do Prometeus. Esse é um headcanon muito interessante que o Just Corson mandou aqui pro vídeo e dá pra falar bastante sobre ele. Na Titanomaquia eu realmente não vejo muita chance desses personagens realmente morrerem, a não ser talvez a Hera, né? Porque ela é razoavelmente mais velha do que esses outros, pelo menos na mitologia, né? Mas outros personagens como a Perséfone, ou o Dionísio, ou a Atena, possivelmente se existirem no mangá, seriam mais jovens do que os Zeus jovens, né? Seriam depois dos Zeus realmente se tornar o rei. Então, assim, acho difícil ser na Gigantomaquia. Mas na Gigantomaquia, eu acho que é bem provável, pelo menos para alguns deles. Por exemplo, o Dionísio e a Hera basicamente é cânone que não. Eles existem, quer dizer, o Dionísio não tem nenhuma confirmação canônica que existe, mas durante o Round 5, bem no comecinho ali, antes do Shiva e do Raiden entrar, a gente vê ali as mulheres que entram na arena com uma placa falando sobre o restaurante do Dionísio, né? Os vinhos do Dionísio, mais especificamente. Então, assim, ele provavelmente existe e se ele morreu no Gigantomaquia não faz muito sentido eles estarem fazendo propaganda pro restaurante dele, né? Então, enfim, provavelmente ele estaria vivo, né? E ele existe. E a Hera existe de fato, ela é citada no flashback do Hércules e o flashback do Hércules vem depois da Gigantomaquia, então é extremamente improvável que ela tenha morrido na Gigantomaquia. Quanto a Atena e a Perséfone, a gente não sabe nada da existência delas. E a Ártemis, né, ela meio que existe, né, basicamente ela é citada ali pelos golpes do Apolo, né, realmente ele tem uma estátua baseada na Ártemis, e justamente por isso, por ele ter uma estátua baseada na Ártemis, né, e ele ter lutado, o Apolo ter lutado na Gigantomaquia, usando o golpe do Epicairos, é que me realmente deu um estralar aí desse headcanon do Just Corson, né, de que talvez a Ártemis poderia realmente, por que não, ter morrido na Gigantomaquia, né, seria um desenvolvimento muito legal pra quem sabe, por que não, um possível spin-off do Apolo, né, vendo sua irmã morrendo no campo de batalha e só dando ali mais motivações pra ele continuar treinando cada vez mais, que nem ele sempre treina e se aprimorando. Então, de fato, essa é uma personagem que eu vejo sim uma possibilidade de, né, seria bem interessante ela ter morrido durante ali a Guerra da Gigantomaquia. Continuando então, temos o headcanon do Ice Erase, né, que tá bastante presente aí nos vídeos, inclusive agradeço pela participação não só dele como de todo mundo que tá sempre comentando nos vídeos, vocês sempre dão um apoio muito grande pra mim. Então já aproveitando, né, já deixa eu pedir aí o like e a inscrição caso vocês não estejam inscritos e deem like aí também, comentem pra gente ter mais vídeos especiais como esse, beleza? Então voltando pro headcanon do Ice Erase, né, talvez o headcanon que o deus abraâmico não existe em Shumatsu no Valkyrie, mas sim sendo todos os deuses. Adão foi feito a imagem e semelhança de todos os deuses, então por isso é dito ter sido a imagem e semelhança de Deus abraâmico, e se os deuses extinguirem a humanidade, iria ser tipo Deus extinguindo a humanidade. E esse é um headcanon bem interessante, de fato a gente não tem muitas dicas, né, do Deus abraâmico no mangá, eu até tenho um vídeo falando justamente sobre se Deus abraâmico existe ou não no mangá, e a conclusão é que não existe, é basicamente impossível ele existir, basicamente baseado em tudo que a gente tem no mangá até agora, é muito difícil ele existir, então essa seria uma boa forma de se explicar ali a existência do Deus abraâmico, né, que todos os deuses eles são meio que o Deus abraâmico, principalmente se colocasse na perspectiva da humanidade, né. Outro que tenho é que nos tempos de Adão pós-queda, demônios iam muito para Midgard, assim como Shiu fez milênios depois, mas todos foram expulsos por Adão, Eva, né, gosto de pensar aquela luta também, e seus filhos. E essa também é um headcanon bem interessante, que eu particularmente acho que seria basicamente canônico se o Adão tivesse um spin-off, porque convenhamos aqui, se o spin-off do Adão realmente existisse, teria que ser um spin-off que tem lutas, né. Então se fosse ser um spin-off do Adão, ia ter que ter luta, né, e ele ia ter que lutar com alguém, então lutar com demônios ali que descem, né, do céu, ou sobem do inferno pra terra, seria bem interessante na minha perspectiva, seria bem interessante na minha visão. Então até explicaria por que, por exemplo, Shiu tá na Terra, tá em Midgard, né? Que Midgard não é necessariamente um lugar que não tem acesso, né? Midgard não tem o portão da Bifrost que nem o Valhalla tem pro Helheim. Então ali explicaria por que os demônios vão pra Midgard, né? Porque é mais fácil pra eles, eles vão lá e dominam tudo, mas tinha um Adão lá pra proteger Midgard por boa parte do tempo. E também em outro comentário ele fala que antes do Ragnarok todos os humanos já se encontraram e todos já se conheceram. Nobu já fez 5 anos de porrada sem perder a amizade com Gandalf e Raiden, Tesla ficou extremamente surpreso e eufórico quando conheceu o Adão, Simo já tentou matar o Rasputin no exato minuto que o encontrou, e por aí vai. E muita gente comentou justamente sobre essa parada de interação dos Einherjar, que é uma coisa que a gente nunca teve, né? A gente já teve interação entre os deuses, mas nunca entre os Einherjars, pelo menos não, assim, uma quantidade grande, né? De mais de 3. Inclusive, muita gente também falou sobre interações do Lubu, né? Baseado em algumas tirinhas que tem no Twitter lá de Shumatsu. Por exemplo, o Tenny Hauser falou, meu headcanon é que o Lubu foi preso novamente nas mesmas correntes do seu flashback, porque, ao ver os deuses e humanos selecionados, quis lutar com eles imediatamente.
completamente. E o Daniel Firmo falou, tem uma arte oficial que mostra o Lu Bu tentando desafiar o Sasaki e o Adão, mas a Hand Gris prende ele naquelas fitas que ele entrou na arena. Acho que ele tentou pular pra cima de todos em ar que nem louco e deve ter trocado uns golpes com o Leônidas, talvez. E sim, eu diria que, assim, não é 100% de certeza, mas essas tirinhas dá pra dizer que são canon, pelo menos elas serem canon não afeta nada na continuidade do mangá, e é bem engraçado e, bom, explica por que o Lu Bu tá todo enfaixado quando ele vai entrar na arena, né? Então, de fato, é bem interessante, é um headcanon que tem base, né? Tem uma base ali extraoficial, né, basicamente, mas é muito legal de se ter e é bem interessante que ele tentou ali enfrentar pelo menos o Adão e o Sasaki, que é os que a gente vê ali tentando lutar, porque na época que a tirinha foi feita, o Adão e o Sasaki já tinham aparecido. Eu particularmente acho um headcanon muito legal de se ter. E quando se fala em headcanon, né, tem um personagem muito específico e muito especial que aparece aí na mente de muita gente, que é o Hades, né? E vocês falaram bastante headcanons do Hades. Então, por exemplo, o Nero Obashi falou aquele periquito do Hades ser um demônio, algo parecido com os Flerkens da Marvel, né? Os Flerkens, só que é aquele gatinho lá, né, no filme da Capitã Marvel, incrível, inclusive filme horrível. Mas enfim, o Flerken é bonitinho, o gato é bonitinho. E seria uma ideia legal, realmente, o periquito ali ser um demônio, que, de fato, né, acho que eu nunca parei pra pensar por que um diabo de um periquito tá fazendo no meio do Helheim, né? Então, ele ser ali um demônio disfarçado, um demônio extremamente poderoso disfarçado ali pra ser meio que o mascote do Hades, é bem interessante. O Allfather também comentou, meu headcanon é que o Hades não tem a menor ideia de como se joga xadrez, mas ele só joga com quem não sabe jogar e ele finge tão bem que sabe que ninguém duvida dele. Sério, toda vez que ele tá jogando xadrez, ele faz alguma jogada ilegal contra os Zeus, ele toma o rei dele com o próprio rei, contra o passo ele faz rock com a rainha. Não, ele não... Impossível. Meu Deus, ele faz mesmo! Meu Deus! O Hades não sabe jogar xadrez, não tinha percebido isso antes. Meu Deus, ó, o Father tem razão. O Hades realmente não sabe jogar xadrez. É. Essa me surpreendeu. Olha, eu não diria nem que é headcanon, hein? Essa aí, baseada nas informações empíricas que temos aqui, o Hades realmente não sabe jogar xadrez. O Hector Ray também comentou, o meu headcanon é que o motivo de Hades se empenhar tanto em ser uma boa figura mais velha para os seus irmãos é pelo pai horrível que era o Cronos. Vendo o estrago que o seu pai causou aos seus irmãos, Hades pegou o dever de ser a figura mais velha que eles podiam contar, aquele que os protegeriam e os guiaram pela vida. E cara, esse é um ótimo headcanon, é realmente uma ótima teoria, até vale dizer, né? Porque não é uma teoria, né? Sim, porque ela tem base no mangá também. O próprio Zeus fala que o Cronos foi um péssimo pai, né? A gente não sabe como que o Cronos foi um péssimo pai, se ele, sei lá, batia no Sirius, se ele de fato engoliu eles, né? Que nem na mitologia grega, né? Mas enfim, mas ele foi um péssimo pai, pelo menos na visão dos Zeus, e olha que o Zeus é uma péssima pessoa. Então ele achar alguém um péssimo pai já diz muito sobre essa pessoa, né? Então assim, ele de fato foi esse péssimo pai e o Hades obviamente já existia e era o irmão mais velho, então ele ter essa perspectiva dos outros realmente é bem interessante, né? Ele vê que, bom, não temos um pai, então ele vai ser meio que a figura paterna ali, né? Entre aspas, né? Ele não é realmente uma figura paterna, ele é a figura de um irmão mais velho, essa toda a questão do personagem dele. Mas bem interessante, um headcanon, que eu diria até que nem é só um headcanon, um mero headcanon, é uma teoria muito interessante aí do Hector, que sem dúvidas vai fechar o vídeo com chave de ouro. E agora eu quero saber de vocês, que headcanons que vocês têm, né? Eu trouxe aqui alguns dos headcanons mais interessantes que eu achei lá na postagem, mas eu quero saber de vocês também que headcanons vocês acharam os mais legais, beleza? Então não se esqueçam de comentar aí embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo e claro, né, dá like e se inscrever no canal se você não tiver inscrito. Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor Discord, aos membros General de Guerra, Nada, Jonathan Bloomer, João VRK e Saif, Imperadores Celestiais, Erin e Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.